Hoje a gente vai entender o que faz uma equipe de aerodesign ser campeã. Será que é sorte? Qualidade do projeto? Uma estratégia bem definida? Ou apoio dos patrocinadores? Para responder essas e outras perguntas, convidamos alunos de universidades que já conquistaram títulos importantes no aerodesign para compartilhar os bastidores e os verdadeiros segredos por trás de uma equipe vencedora. Bem-vindo de volta ao episódio 2 da série Aerodesign. A gente vai mergulhar e conseguir entender qual é o segredo do sucesso. Essas são as equipes que mais acumulam títulos. Mas será que essas equipes ganham apenas porque são mais experientes? Ou existe uma estratégia bem definida por trás do sucesso? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns veteranos e consegui compreender que a vitória vai muito além de um bom design. A gente vai poder entender agora o que faz a diferença nessas equipes. Primeiro, preparação para todas as etapas da competição. Aerodesign não é só sobre construir um bom avião. As equipes precisam se destacar em três frentes: relatório técnico, apresentação oral e os testes de voo. Quem se prepara para todas as fases tem vantagem. Os voos geralmente, eles acontecem, eu diria que ao longo do ano todo, assim, normalmente a gente começa a voar em abril, final do mês agora, final de março, e a gente leva esses voos até a entrega do relatório, que geralmente fica ali em agosto, final de julho. Depois dessa época aí, aí entre agosto e a competição, que geralmente acontece no início de novembro, a gente ainda tem os voos com as aeronaves oficiais também, né? Então, pelo menos considerando que deu tudo certo, que não precisou fazer nenhum ajuste ou alguma alteração no projeto, a gente tem que voar aí pelo menos 3 vezes no ano, né? Assim, quando eu digo 3 vezes, eu digo 3 finais de semana completos, né? 2. Seleção e integração de membros. A maioria das equipes faz um processo criterioso para selecionar novos integrantes. Mas não basta montar um time com gente talentosa. Ele precisa ser harmônico, saber trabalhar em equipe e lidar com diferentes perfis. Normalmente a gente faz uma entrevista com eles, cada um para saber o real interesse de cada um, quais os objetivos dele, quanto membro da equipe, futuro membro da equipe. Aí depois a gente passa essa primeira peneira, né, de entrevistas individuais. A gente passa para uma dinâmica em grupo, que, por exemplo, a gente fez a dinâmica em grupo desse ano, a gente juntou eles, né, para projetar. O pessoal, primeiro ano, acabou de chegar do vestibular, tal. Projeta um paraquedas de acordo com uma determinada pontuação que a gente criou aqui, né? Legal. Onde balanceava o tempo de queda e o peso que ele colocaria no paraquedas. 3. Passagem de conhecimento e legado. Equipes que vencem não começam do zero todo ano. Elas passam o conhecimento adiante, reaproveitam modelos, estruturas de documentos e aplicam os bizus dos veteranos e mentores. Isso economiza tempo e maximiza a performance. Hoje o nosso principal mentor é o Lucas, pela experiência que tem. E a gente, nos últimos anos, tanto ele quanto alguns membros mais antigos que a gente tinha na equipe e já viraram ex-membros agora também nesses últimos anos, foi principalmente pensar nessa transmissão de conhecimento, né? Então, diversas videoaulas foram produzidas de como fazer algumas análises específicas, procedimento de fabricação, de construção, por exemplo, laminação de materiais compósitos, para que a gente consiga padronizar todos os procedimentos e manter o nível alto, né? 4. Gestão financeira e busca por patrocínio. O aerodesign exige dedicação e para isso é preciso ter recurso. As equipes precisam levantar dinheiro para construir o protótipo, viajar para as competições e, caso vençam, bancar a ida para o Mundial. Sem patrocínio, muitas equipes acabam se desgastando mais na captação dos recursos do que na preparação da técnica. Primeiro que a gente reutiliza muita coisa. Então, às vezes, a gente faz uma parte do avião e dá para reutilizar na outra, ou os protótipos são feitos de materiais mais baratos, né? Então, como a gente está testando, validando uma ideia, a ideia é economizar um pouco nessa parte. A universidade ajuda, sim, principalmente com compra de materiais que a gente precisa. Então, às vezes, alguma madeira ali que a gente precisa, a gente usa bastante balsa, algum eletrônico, mas a gente também tem alguns patrocínios de algumas marcas, que elas podem dar, seja o material ou também o dinheiro em troca de visibilidade. Infelizmente, aqui no Brasil, o patrocínio é um desafio.
Apesar de sermos o terceiro fabricante mundial em aviação comercial, muitas das nossas equipes perdem o foco porque ficam correndo atrás de patrocínio ao invés de fazer o design do avião. A verdade é que talento e um bom projeto é só um pedaço do caminho. É preciso montar uma equipe forte, passar o conhecimento adiante e conseguir captar um bom patrocínio, que faz toda a diferença. E aí, a sua equipe já segue esses passos? O que mais que você acha interessante para ser campeão no aerodesign? Comenta e compartilhe com seu time.